Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Médiuns. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje, dando sequência ao capítulo 25, eu falei que eu deveria dividi-lo em algumas partes, né? Então, de fato, ele é muito extenso. A gente vai dividi-lo talvez em mais 3 partes. Hoje nós vamos falar do item linguagem a manter com os espíritos, tá bom? Vamos lá. O grau de superioridade ou de inferioridade dos espíritos indica naturalmente o tom que convém tomar com eles. É evidente que quanto mais são elevados, mais têm o direito ao nosso respeito, à nossa atenção e à nossa submissão. Não devemos lhes testemunhar menor deferência do que faríamos em sua vida. Porém, por outros motivos, na Terra, teríamos considerado sua classe e sua posição social. No mundo dos espíritos, nosso respeito não se dirige senão à sua superioridade moral. Sua própria elevação os coloca acima das puerilidades das formas adulatórias. Não é pelas palavras que podemos captar sua benevolência, mas pela sinceridade dos sentimentos. Seria, pois, ridículo dar-lhes títulos que nossos usos consagram para a distinção de posições e que durante sua vida tivessem podido lisonjear a sua vontade, a sua vaidade. Se são realmente superiores, não somente não se prenderiam a isso, como os desagradaria. Um bom pensamento lhes é mais agradável do que os mais elogiosos epítetos. Se fosse de outro modo, não estariam acima da humanidade. O espírito de um venerável eclesiástico, que foi na terra um príncipe da igreja, homem de bem, praticamente da lei de Jesus, respondeu um dia a alguém que o evocava dando-lhe o título de Monsenhor. Então ele disse: deverias dizer ao menos ex-Monsenhor, porque aqui não há Senhor senão Deus. Ficai sabendo que aqui vejo os que na terra ajoelhavam-se para mim e diante dos quais eu mesmo me inclino. Veja o grau de moral desse espírito, hein? Quanto aos espíritos inferiores, seu caráter nos traça a linguagem que convém se ter com eles. Entre eles, há os que, embora inofensivos e mesmo benevolentes, são levianos, ignorantes, estouvados. Tratá-los do mesmo modo que os espíritos sérios, assim como o fazem certas pessoas, valeria tanto como inclinar-se diante de um colegial ou diante de um asno vestido com a barrete de doutor. O tom da familiaridade não estaria descabido com eles que, com isso, não se formalizam. Ao contrário, a isso se prestam com muito gosto. Entre os espíritos inferiores, há os que são infelizes. Quaisquer que possam ser as faltas que espiam, seus sofrimentos são títulos tanto maiores à nossa comiseração, quanto ninguém pode se lisonjear de escapar a certas palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. A benevolência que lhes testemunhamos é um alívio para eles. A falta de simpatia devem encontrar a indulgência que gostaríamos tivessem para conosco. Olha quanto ensinamento, né? Os espíritos que revelam sua inferioridade pelo cinismo de sua linguagem, suas mentiras, a baixeza de seus sentimentos, a perfídia de seus conselhos,
seguramente são menos dignos de nosso interesse do que aqueles cujas palavras atestam o arrependimento. Devemos-lhes, pelo menos, a piedade que concedemos aos maiores criminosos, e o meio de reduzi-los ao silêncio é mostrando-se superior a eles. Não entram em intimidade senão com as pessoas com os quais creem nada terem a temer, porque os espíritos perversos sentem seus senhores dos homens de bem, assim como nos espíritos superiores. Então vamos só fazer uma reflexão com relação a todas essas falas até agora. Estamos encarnados, ok. Os espíritos que se comunicam conosco não estão encarnados, mas estiveram recentemente encarnados como nós. Ou seja, não há ali nenhum espírito que atingiu uma evolução a fim de que não precisa mais encarnar. Pelo menos na maioria. Então, a esses espíritos, nós temos que entender que todos estão carregando as marcas da sua existência, das suas várias existências. Né? Somos, na verdade, um conjunto de vidas, né? Então a gente teve várias vidas, vários defeitos, vários acertos, e aí estamos tentando nos melhorar cada vez mais. Então temos que tratar com dignidade, com igualdade, né? No mínimo igualdade, a todos os espíritos que se manifestam. Então se suas linguagens, sua postura é tanto quanto mais próximas das pessoas comuns que nós conhecemos, também devemos tratá-los uma linguagem formal, como se estivéssemos conversando com qualquer pessoa, respeitosamente aqui em vida. Né? Não se deve, em momento nenhum, querer lisonjear, né? Que fazer referências que você não faria para uma pessoa viva, porque faria para um desencarnado. Né? A gente não tem pelo que, né? Não é que não deve, não tem pelo que fazer lisonjeios excessivos a um espírito. Tem que tratá-los com respeito. Sejam eles espíritos inferiores ou não. O respeito é fundamental. Porque o respeito mostra a sua qualidade, não a dele. Não é verdade? Eu trato uma pessoa com respeito, com educação. Por quê? Porque aquela pessoa merece um tratamento respeitoso. Assim como eu quero sempre receber um tratamento respeitoso. Então eu vou tratar as pessoas de maneira respeitosa. Ok? Ah, mas aquele espírito foi perverso, foi criminoso. E daí? E daí? Na hora de me comunicar com ele diretamente, eu devo mostrar respeito, porque ele é um espírito igual a mim, que está aqui preso ao orbe terrestre. Para quê? Para evoluir, para poder sair daqui. Seguindo. Em resumo, tanto seria irreverência tratar de igual para igual com os espíritos superiores, como seria ridículo ter uma mesma deferência para com todos, sem exceção. Temos veneração por aqueles que a merecem, reconhecimento para com aqueles que nos protegem e nos assistem, para todos os outros uma benevolência da qual talvez um dia nós mesmos necessitaremos. Penetrando no mundo incorpóreo, aprendemos a conhecê-lo. A esse conhecimento, deve regular as nossas relações com aqueles que os habitam. Os antigos, na sua ignorância, elevaram-nos aos altares. Para nós, não são senão criaturas mais ou menos perfeitas, e não elevamos altares senão a Deus. Então tá aqui, né? Os espíritos estão falando deles mesmos. Você tem que ser simplesmente o quê? Respeitoso. Né? Ah, o espírito elevado, tudo bem, ele é elevado, mas como disse aquele espírito elevado, que não tem que se ajoelhar e tal, e fazer um altar para ele, ou coisa parecida. Né? Por quê? Porque ele faria o mesmo pelas pessoas. Ele não aceita. O que ele viu as pessoas fazerem quando encarnado por ele, né, por um respeito, hoje ele faria, né, no mundo dos encarnados, faria o mesmo para as pessoas. Ou seja, tratar as pessoas com a igualdade.
Aí ele fala aqui, ó, não devemos ter o comportamento de igualdade. Se você é uma pessoa que não tem respeito, se você é uma pessoa que fala com qualquer um de qualquer forma, falando o que você passa na sua cabeça. Mas, se você tratar todas as pessoas com respeito, então eles serão respeitosos com você. Então, essa aí foi a primeira parte, né? Foi esse capítulozinho, esse item aqui, linguagem a manter com os espíritos. Vamos dar sequência aqui para o segundo item. Utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm dos espíritos muito superiores ou dos que animaram os grandes personagens da antiguidade são preciosas pelo auto-ensinamento que encerram. Esses espíritos adquiriram um grau de perfeição que lhes permite abraçar uma esfera de ideias muito mais amplas, de penetrar nos mistérios que ultrapassam a capacidade vulgar da humanidade e, por consequência, podem nos iniciar melhor do que os outros em certas coisas. Não se segue daí que as comunicações de espíritos de uma ordem menos elevada sejam sem utilidade. O observador delas extrai mais do que uma instrução. Para conhecer os costumes de um povo, é preciso estudar todos os graus da escala. Quem não o tenha visto senão por uma face, o conhece mal. A história de um povo não é a dos seus reis e das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso vê-lo em sua vida íntima, em seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua própria elevação os coloca de tal modo acima de nós que nos espantamos com a distância que nos separa deles. Os espíritos mais burgueses, que se permita essa expressão, tornam-se mais palpáveis às circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Compreendemos-la melhor porque nos toca mais de perto. Aprendendo por eles mesmos em que se tornaram, o que pensam, o que experimentam, os homens de todas as condições e de todos os caracteres, os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século, em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, cuja vida real podemos conhecer com as virtudes e manias. Compreendemos suas alegrias e seus sofrimentos, e a eles nos associamos e deles aurimos um ensinamento moral tanto mais proveitoso quanto as relações entre eles e nós sejam mais íntimas. Coloca-nos mais facilmente no lugar daquele que nos é igual do que daquele que não vemos senão através da miragem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades, das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Aliás, um estudo de uma ciência nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no mais simples fenômeno. A evocação dos espíritos vulgares tem outra vantagem, que é a de nos colocar em relação com espíritos sofredores, que se podem aliviar e aos quais se pode facilitar o adiantamento por conselhos úteis. Pode-se, pois, tornar-se útil instruindo-se a si mesmo. Há egoísmo em não procurar senão sua própria satisfação na conversa com os espíritos, e aquele que desdenha estender a mão segura aos que são infelizes dá, ao mesmo tempo, prova de orgulho. Do que lhe serve obter belas recomendações dos espíritos de elite, se isso não o torna melhor para si mesmo, mais caridoso e mais benevolente para seus irmãos deste mundo e do outro. Em que se tornariam os pobres doentes se os médicos recusassem tocar as suas chagas?
Então veja, né, nessa utilidade da evocação particular, é aquela, você se comunica com o espírito para quê? Para pegar mensagens que possam melhorar a sua vida. Sim, mas a melhor das melhores das provocações na sua vida, né, a melhor das melhores melhorias da sua vida seria tornar você o mais caridoso possível. Tornar você uma pessoa mais sensível possível com os problemas dos outros. Fazer com que você seja mais evoluído pelas suas condições mentais, né, a ponto de poder ajudar quem está lá embaixo a evoluir também. E é isso que importa do lado de lá. É para isso que as mensagens são dadas. Então a pessoa que pensa que a mensagem que lhe é dada é exclusivamente para ela, é porque ela está doente e está recebendo um tratamento. Fora isso, todas as mensagens recebidas são para fazer com que elas repercutam através de você, ecoem através de você. É uma luz lançada em você para você refletir para aqueles que estão próximos de você. Talvez você tenha a capacidade de melhor entender a mensagem de um espírito, coisa que uma pessoa de menor grau de intelectualidade não tivesse. Mas a mensagem que ela é boa para você também é boa para aquele que não a compreende. Faça você ele compreender. Use da sua intelectualidade a capacidade de fazer com que espíritos menos intelectuais, menos inteligentes, possam entender. E aí melhorarem suas próprias vidas. Não é assim? Então, quando você receber uma mensagem que parece não ser para cuidar da sua saúde, para cuidar de um problema exclusivo seu, entenda que ela é para ser divulgada. Certo? Então, é a utilidade das evocações particulares. Para o próximo vídeo, a gente vai falar das questões sobre as evocações, tá? Então, aqui já falamos da utilidade, tal. Agora, a gente vai para questões sobre evocações no próximo vídeo. Bom, gente, então, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não for inscrito, faça um comentário e nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Vejo você lá. Tchau, tchau. E por somente alegria, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.